Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais de TV, canais abertos, ou pela Sky, ou mesmo pelas nossas plataformas do YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos também de outras igrejas, servos de Deus que compartilham os nossos conteúdos, a todos a paz do Senhor. Nós estamos falando nesse programa nosso sobre o ministério é maior que a vida, não é? Isso, essa frase que vai continuar, né? Ela é um legado, não é? Lá da lembrança do nosso amado e querido pastor Gedeuti. O ministério é maior que a vida. E nós vamos continuar hoje nesse nosso tema, que começou a semana passada. Nós estávamos falando sobre grupo de assistência e nós vamos abordar hoje, junto com os pastores, qual a importância, e não só a importância, mas também como que é feito esse trabalho dentro do grupo de assistência, visando um dos pontos mais importantes nos nossos cultos, que é aquilo que nós chamamos, não foi uma revelação do Senhor, que é o culto profético. Então eu vou começar falando sobre a importância do grupo de assistência no culto profético. Eu vou começar com o pastor Francisco Damiani. Pai do Senhor, irmãos, eu creio, Amadeu, que isso é algo assim de grande importância, ou seja, talvez a prioridade, né, ali do grupo. Dentre as prioridades, uma das prioridades do grupo de assistência, né? O nosso culto, nós aprendemos que o nosso culto ele é profético. Por que ele é profético? Porque Deus, ele dá toda a direção. Então nós temos os grupos de assistência dentro da igreja, e como já foi falado no primeiro episódio, o grupo de assistência ele veio para aliviar a carga do pastor, né, até mesmo dos irmãos. Então eles são divididos. Então por exemplo, no culto de segunda-feira, então qual é o grupo que está responsável ali pelo aquele culto de segunda-feira? Grupo 1. Então ali, junto com o responsável do grupo, eles vão buscar o Senhor na madrugada, né? Esse grupo ele vai fazer, a madrugada vai estar na responsabilidade dele. Durante o dia vão orar, né? Chega no pré-culto, que a gente chama, o pessoal que chega antes, né, que tem a oportunidade de estar ali no culto profético, para organizar o culto, consultar os dons, né? Se houver dons ali naquela reunião também, colocar diante do Senhor. Então, é de uma responsabilidade e também de uma riqueza, né, para o grupo, aonde ali os irmãos que têm dons, os irmãos que estão de oração, pode chegar ali mais cedo, consultar, ver os louvores que o Senhor quer, qual é a palavra. Então isso é algo assim muito importante. Damiani, os grupos bem entrosados, termina o culto de hoje à noite, eles já dizem assim, irmãos, amanhã é o nosso, hein? Amanhã é o nosso, irmãos, aqueles que puderem à madrugada, né? Aqueles voluntariamente, né? A madrugada amanhã, nosso grupo. Se cada grupo, Guilherme, separar um dia na semana para vir à madrugada e é o dia do seu culto profético, os irmãos depois da madrugada têm sonhos, voltam da madrugada, têm visões, têm revelações, intercedem durante o dia. Então aquele grupo é responsável por aquele dia. Continua. Exatamente. E o Senhor, e o resultado da obediência daquele grupo, nós vamos ver no culto. Porque o culto vai ser uma grande bênção, o culto vai ser um culto onde o Senhor vai estar presente, onde o Senhor vai estar operando, onde o espírito de profecia vai estar presente ali. E não ficou pesado para ninguém. Lembrando sempre, Amadeu, que naquele dia, como eu citei aqui, o grupo 1, aí segunda-feira, mas não exime que os outros grupos, né, o grupo de intercessão, os outros diáconos também, possam participar ali também para, né? Claro, todos podem participar. Todos podem participar. Agora, a responsabilidade é daquele grupo. Mas aquele grupo não pode falhar, né? E Deus tem dado uma bênção aos fiéis. Deus tem levantado, né, vidas ali, às vezes, para o grupo de intercessão. São vidas que vão ter uma experiência com dons, tem levantado servos ali. Eu vou contar uma experiência para vocês, e vai servir para os irmãos lá. Eu sou um pastor mais antigo, era coordenador da área de Vila Velha e sul do estado. E vou dizer o nome porque foi diácono meu e hoje é pastor, é um servo de Deus, bastante usado pelo Senhor. Eu sempre fui muito dedicado. Ricardo Zoen. Ricardo, todos conhecem Ricardo. Ricardo.
Ricardo foi um diácono sempre muito zeloso, entendeu? Tem uma experiência de conversão espetacular, sozinho na família e tal. Ele tem uma história maravilhosa. Quando ele foi levantado, ungido, pastor e tal, passou um período, pastor novo e tal, foi para algumas igrejas menores e tal. E o presbitério deu para ele uma igreja. E ele, pastor novo, de poucas, ainda era mais ou menos novo no ministério. E o Senhor deu para ele uma igreja difícil. Difícil a igreja. Que era uma igreja antiga. Cheia de vícios, aquela coisa toda. Ele foi lá no meu consultório. Amadeu, estou com uma dificuldade. O que eu volto? Recebi a incumbência, vou assumir essa igreja. O que eu faço? Me chamaram lá e disseram que a igreja não cresce, que não sei o que lá, não tem vidas novas, não tem batismo, não tem nada e tal. O que eu vou fazer? Falei, quantos membros você tem lá? Ele tinha 90 membros, uma coisa assim, mas é uma igreja antiga. Tal. Falei, quantos grupos de assistência você tem? Eu tenho 5 grupos de assistência, cada um com 20 pessoas e tal, mais ou menos nessa média. Tal. Você vai reunir cada grupo de assistência, um por um. Você tem 5? Ó, segunda-feira, depois do culto, eu vou reunir com isso aqui, quero um por um. Assim, o que vai fazer? Você vai chamar e vai dizer o seguinte, olha aqui. Olha só, isso não era revelação, mas é grupo de... Você vai chamar esse primeiro grupo e dizer assim, olha aqui, irmãos, vamos fazer o seguinte. Nós temos, olha aqui, nós temos uma doutrina, nós temos a bênção do Espírito Santo, nós temos uma palavra, tudo, certo? Certo. Então, muito bem. Então, o Espírito Santo nos deu tudo isso? Deu. Então, vocês têm 3 meses, esse grupo aqui, tá? Em 3 meses, e eu quero, cada 3 meses, eu quero uma conversão. Você vai chamar esse grupo, tem 20 irmãos aqui, vocês são 20, vocês têm tudo, doutrina, oração, tudo não tem? Tem. Madrugada, busca, tá tudo certo, tem? Tudo certo. Então, muito bem, esse grupo de 20 vai ter 3 meses para ter uma conversão desse grupo, tá? Cada 3 meses tem que ter um. Você vai chamar o segundo, mesma coisa. Ele fez isso. Guilherme e Damiani. Ele teve grupo que em 3 meses tinha 2, 3 conversões, outro tinha um, outro não tinha nenhuma. Moral da história. Moral da história. Em 1 ano, ele teve quase 30 pessoas novas. Ele aumentou a igreja de 25% para 30% da igreja. 30% da igreja. Um crescimento que ninguém tinha. Com uma orientação, uma conversão por trimestre. Se você motivar o grupo de assistência na evangelização, ensinar a trabalhar, entendeu? Lança o teu pão sobre as águas. Exatamente. É bíblico. Então, se você... Porque o que acontece... Você deu um objetivo, né? Eles tinham um objetivo. Ele teve uma experiência. Então, vejam, o culto profético, quando você orienta o culto profético e motiva, eles vão começar e o Espírito Santo vai mandar. Exatamente. As pessoas... Que você começa a clamar, o Senhor começa a revelar, mas o Espírito Santo manda. Exatamente. Esse dia eu conversei com um dos capitães de grupo da minha igreja. Falei com ele, olha só, você está reclamando aí que às vezes não tem obreiro, não tem... Mas você tem. Só que acontece o seguinte, vamos supor, você tem um doente na sua casa. Você ama muito. Passou mal. Aí você não, naquela clínicazinha ali, meia tigela, não vou levar não. Naquela outra... Agora aquela clínica, vou levar... Aí você vai levar onde? Vou levar na clínica boa. A mesma coisa é o Espírito Santo. O Espírito Santo, se você se organizar, se você botar o grupo para orar, o grupo para dar assistência, o grupo para visitar, o grupo... Aí o Espírito Santo, vou mandar para aquela igreja, para aquele grupo, que aquele grupo assiste. Então, o grupo de assistência, ele tem que entender que essa direção que o Senhor deu
é para o crescimento do corpo, é para a edificação do corpo. Exato. Porque se você não tiver, como você falou, tô falando aqui que você mostrou aqui. Claro. Você falou, não foi uma revelação, mas foi uma direção. O pastor, ele é o governo ali, né? Só, vamos fazer isso. E aquele grupo entendeu aquilo ali. Temos uma meta. Exatamente. E o Espírito Santo realizou a obra, porque é o Espírito Santo que realiza a obra. Mas ele realizou a obra porque aquele grupo estava envolvido naquele projeto. É igual quando você está envolvido em busca ao culto profético, então Deus vai operar, Deus vai revelar, vai se manifestar. Isso é importante. É interessante isso que o pastor Amadeu e o pastor Damiani estão falando. Eu vejo um exemplo prático na palavra em Atos capítulo 9, verso 10, quando Paulo tem aquele encontro com Jesus e ele fica em Damasco e o Senhor mostra para Ananias para ir visitar Paulo, né? Diz assim, verso 10 do capítulo 9: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Quando Ananias chegou lá, foi essa experiência que tanto ele quanto Paulo tiveram, né? O cumprimento daquilo que é profético. Exatamente. O verso 17 diz assim, e Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Isso é profético. É um culto profético. Veja uma coisa, porque nós temos que entender que a operação do Espírito Santo, quer dizer, é bíblico, o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então, a igreja professa, né, como se diz, ela tem uma experiência com aquilo que é profético. E o Espírito Santo, porque o Espírito Santo cooperava com a igreja. Exatamente. Né? Cooperava. Então, quando você faz, Guilherme e Damiani, quando você, como pastor, isso nós estamos falando para os pastores, quando você leva a igreja, e nós estamos falando isso, porque você cobrar isso para o todo é mais difícil. Mas quando você tem os grupos, e cada grupo, dentro da sua porção, faz esse tipo de cobrança e faz esse tipo de colocação, você tem um somatório depois na vida da igreja. Isso é muito importante, entendeu? E o resultado, porque as pessoas que têm experiência com dons, elas ficam. Elas não saem. São marca, né? Marca para uma pessoa. Lá na minha igreja, recentemente, mudou um casal. Ali onde eu estou ali, tem muitos prédios novos, então mudou muita gente. Aí eu perguntei, por que vocês escolheram ficar aqui? Tem várias igrejas perto. Não, pastor, porque nós fomos em algumas igrejas. Mas aqui, no culto da noite, o senhor falou conosco através de um dom. E aquele dom, nós entendemos que o senhor está falando conosco e que nós vamos ficar aqui agora, reunindo aqui. Que coisa, você vê a importância do culto profético. Mas isso é um trabalho, nós estamos falando para as igrejas, para os diáconos, para os pastores. Isso é um trabalho que os pastores precisam fazer dentro das igrejas, trabalhando com os grupos de assistência. Então vejam, irmãos, a importância desse trabalho do grupo de assistência. Agora, Guilherme, eu vou fazer outra pergunta para você que a gente não tinha combinado, tá? Você vai ter que... Aqui é assim, né? Ao vivo e a cores, né? Então. Guilherme, veja, você que é pastor mais jovem, mas também já tem experiência, é comum, às vezes, você pega um grupo de assistência, dá um aperto nele com relação ao culto profético, e aquela desculpa tão comum, parece até um clichê, né? Eu não tenho dom. Meu grupo não tem dons. Até já sabia, né? Meu grupo não tem dons. Aí, pastor, não posso fazer nada, meu grupo não tem dons. Como é que eu vou vir para o culto profético? Meu grupo não tem dons. E aí? O que você responde para esse diácono? Os irmãos estão assistindo lá, querem aprender. Pois é, quando você ora, o Senhor dá, né? O Senhor concede. Então, a nossa luta e a nossa busca, ela tem que ser espiritual. O capitão de grupo, responsável do grupo de assistência, ele precisa levar o grupo a esse entendimento
de buscar ao Senhor, de promover algumas vigílias, períodos de oração, para que mais irmãos sejam batizados com o Espírito Santo e tenham dons espirituais. Porque a Bíblia diz assim, aquele que pede, recebe. Isso. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, se abre. Buscar com zelo, né? Buscar com zelo os melhores dons, né? Então essa desculpa não funciona. Não funciona. E outra coisa, pastor, o Espírito Santo é derramado a toda a carne. Então, às vezes, você não tem um resultado positivo na questão de ter dons, porque às vezes falta a busca, falta uma madrugada especial, uma consagração com esse motivo específico, né, na questão do envolvimento do grupo, porque hoje nós temos o jejum na quinta-feira até o meio-dia, que é exatamente para isso. É mais para o grupo de intercessão, mas nada impede também de que aquele irmão que tenha dons participe para aperfeiçoamento dos dons, porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, a gente buscando o Senhor, os grupos se interessando nisso. E é interessante, Francisco, que o Senhor já deu para nós uma linha para isso, né? O Diaco perguntar assim, né? Pastor, mas o meu grupo não tem dons. Assim, mas se você falou bem, né? Se vós que sois maus, né? Boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará ao Espírito Santo quem pedir. Então, pedir. Então você usa os meios de graça. Exato. Olha, irmãos, olha só, nós estamos precisando de ter dons espirituais, experiência com dons, vamos buscar, pô. Bota aquele grupo, cada grupo de assistência tem uma figura muito importante ali, que é o secretário daquele grupo, né? Para ver quem está faltando, para passar as orientações. Isso é outro assunto? Então, é um assunto que nós vamos tratar nos próximos programas. Hoje, tá tudo bem, só para os irmãos ficarem atentos, vamos tratar isso assim. Vamos tratar, esse é um assunto para o próximo programa. Isso é importante. Da saúde da igreja, de como você avalia a vida da igreja. Maravilha. Como que o pastor avalia a vida da igreja através do grupo de assistência. Já guarda isso, você que já faz aquelas... Vai fazer, vai mandar pro... avaliar a vida espiritual da igreja, o crescimento da igreja, a vida da igreja, a doutrina na vida da igreja, entendeu? Dentro dos grupos de assistência. Não batalha bem sempre no grupo de assistência. Mas ainda a respeito dos dons dentro do grupo, o que eu tenho feito lá? Vou falar a minha experiência, tá? Eu não tenho nenhum grupo lá que não tenha dons, não, porque eu já dei uma equalizada na coisa. Com muita dificuldade, a equalização é difícil, mas a gente vai com amor ali e tudo. Mas assim, eu também tenho assim, não é forçado, né, mas cobrado um pouquinho mais do grupo de intercessão. O grupo de intercessão também tem que ser um apoio nesses grupos de assistência, o diácono, por exemplo. Agora, porque também... Ele já tá, o Francisco tá... Tô antecipando? Não, tá tudo certo, mas fica na pauta, porque grupo de intercessão é um outro assunto que nós vamos abordar aqui também. Pastor Amadeu, é muita coisa, né? Muita riqueza. Isso encanta a gente. Um outro ponto importante, como o senhor tem frisado nesse programa, e no último também que nós gravamos, sobre... nós estamos falando aqui para pastores, para pessoas de frente, para a igreja, para aqueles que almejam o ministério. E a Bíblia diz que aqueles que almejam o ministério, excelente coisa almeja, que nós temos que ser o exemplo. Né? E às vezes a mudança na questão do culto profético na sua igreja muda com a presença do pastor. O pastor estando no culto profético, a ovelha segue o exemplo, a ovelha vem, a ovelha participa, a ovelha busca dons. Por quê? Porque não, eu vou lá porque meu pastor vai estar lá também, eu sei que ele vai estar lá, ele vai estar ajudando às vezes no discernimento, às vezes alguma coisa que precisa colocar em ordem como governo. O pastor estando lá, a ovelha percebe isso. A presença do pastor nem sempre todos os dias, né? Mas, claro. Mas é importante, que não pode, você tem que estar lá para dar exemplo. Isso é importante. E uma coisa, você falou uma coisa do pastor, mas, por exemplo, o dia do grupo de assistência, o diácono responsável é fundamental a presença dele. Exatamente. Eu faço ainda mais, eu vou
Mas quem dirige a reunião Sim. é o diácono responsável. Eu fico Claro, ali, eu fico ali só no apoio. Só na espera. Até para poder você ver qual a condição que ele tem de amanhã, um dia ele almejar o ministério. Almejar o ministério. Você vê o que ele vai dizer, como é que ele está conduzindo. E até a observação do grupo de assistência, como está evoluindo, é uma coisa que nós vamos ver lá na frente também, depois é muita coisa, né? Porque dentro da evolução do grupo de assistência é que nós vamos ver os ministérios. Porque o ministério, para nós, ele surge no meio da malhada, entendeu? Exatamente. Então, é nesse trabalho que os ministérios afloram. É uma oportunidade, né, para quem está à frente. Inclusive, a análise de ficha do candidato do diácono para unção é avaliado o grupo de assistência dele. Como é que é o grupo? Ele tem grupo de assistência? Não tem, então tem que esperar. Ele tem que estar à frente de um grupo de assistência para ver como é que está a avaliação. Isso é um recurso que Deus nos deu para o ministério, que é uma grande bênção, grupo de assistência. O tempo está passando depressa, né? Hoje... Então nós já estamos também lá no nosso encerramento, pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor, nossos irmãos. Guilherme. Pai do Senhor. Irmãos, nós estamos assim, esmiuçando bem esse trabalho com o grupo de assistência, aquilo que o pastor, acho que foi Guilherme que falou, né? Uma pequena igreja dentro da igreja. No próximo programa, nós vamos falar sobre a importância dos grupos de assistência nas nossas EBDs. Tem duas coisas nas EBDs que nós precisamos verificar. Primeiro, a presença na EBD do domingo às 10 horas. A presença lá para ouvir a escola bíblica. Tal, tudo bem. E ali participar. Segundo, as participações naquilo que é... Quando você está numa escola, você tem, né? Lá aquela escola você recebe todo o ensino ali, mas tem um dever de casa, não tem? Tem as tarefas que você faz em casa, tem muito isso na escola, no ensino médio, fazer muito isso, mesmo o ensino fundamental, mesmo nas faculdades tem aqueles trabalhos que você tem que fazer, desenvolver, para apresentar. Escola bíblica também é a mesma coisa, você tem um ensino ali, mas tem aquelas coisas, por quê? Porque você vai fixar melhor, você vai... Em didática, tem umas coisas muito interessantes, olha só, quando você, isso é didática moderna, quando você ouve e vê, então você tem visão e audição, então é audiovisual, por isso que você está vendo lá na projeção e está ouvindo. Então isso é audiovisual. Então você pega duas portas de entrada, o audiovisual. Quando você vê, ouve e escreve, você aumenta o aprendizado. Você ouve, né? Aí porque você faz aquilo ali que é escrever. É o terceiro, é como se fosse usando uma parte, né, do seu tato ali. E você tem uma outra coisa muito interessante. Você vê, você ouve, você escreve. E você sabe qual outra parte muito importante no aprendizado? Quando você ensina. Você vai aumentando o seu aprendizado. Sim. Você ouve, você vê, você escreve, você anota tudo e você ensina. Você passa ensino. Entendeu? Então a EBD para nós tem que ter uma participação muito intensa. E por quê? Aí você ouve, você vê, você faz as suas anotações, nas reuniões de grupo, alguém dá a sua opinião, a sua participação, quer dizer, você fala, quer dizer, você expõe, isso tudo é importante. Nós vamos começar a falar sobre a participação dos nossos grupos de assistência nas nossas EBDs, nos nossos próximos programas. Amém? Amém. Pastor, Pai do Senhor Francisco, Pai do Senhor, querido. Pai do Senhor. Pai do Senhor.